Nós aqui continuamos também em nossa série no livro de Atos. Atos, capítulo 18. Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos 18. Nós vamos ler do versículo 18 até o 28. Atos 19, do versículo 1 ao versículo 7. Atos 19, porque está conectado com Atos 18. É a continuação, está no contexto. Peço que você acalme seu coração, redobre a sua atenção neste momento, tranquilize. Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler o texto e voltar no texto, pensar o texto. A palavra do Senhor nos diz assim, se puder projetar aqui, por favor. Atos 18, do versículo 18 a seguir. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu à igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galiléia e da Frígia. Acelerei aqui porque Lucas está querendo mostrar que ele está com pressa. Fortalecendo todos os discípulos. Versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. E isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Incline a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos porque estamos diante da Tua palavra que é santa, poderosa e inerrante e tem toda a autoridade. Pedimos ao Senhor, como o texto já tem falado na própria leitura, como ela é poderosa, como ela nos transforma.
pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, aplica essas verdades na nossa mente, no nosso coração e que venha ser visível em nossas vidas. É o que nós pedimos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui em Atos 18 e aqui, depois do apóstolo Paulo ficar 1 ano e meio em Corinto, como ouvimos na pregação passada, Paulo agora ele vai testemunhar do evangelho em outros locais, em outros lugares. E Paulo, ele sai de Corinto e ele vai para a Síria, para a região da Síria. Depois da região da Síria, aqui é o final da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, então, ele agora acompanhado de Priscila e Áquila, por quê? Paulo, ele sempre dá preferência de fazer a obra de Deus em equipe, com pessoas, com colaboradores. Quando Paulo não está com Timóteo, ele está com Silas. Quando Silas não está com Paulo, quando Paulo não está com Silas, ele está agora com Priscila e Áquila. Esse casal, que é um casal que são companheiros de obra e companheiros também de ofício, pois eles tinham a mesma profissão do apóstolo Paulo, fabricantes de tenda. Então Paulo, ele prefere realizar a obra sempre que possível com outras pessoas. Por quê? A obra, quando ela é realizada com outras pessoas, Deus usa os outros irmãos e usa essa oportunidade de a gente conectar com outras pessoas para tirar de nós o individualismo. E o próprio texto da Escritura diz que é melhor ser 2 do que ser 1. O cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Então, nós somos chamados, assim como o apóstolo Paulo ele está fazendo, a realizar a obra com outras pessoas. A não cuidar apenas dos nossos interesses. Então, a gente vê o apóstolo Paulo, sempre que possível, com outras pessoas, realizando e testemunhando do Senhor Jesus. E ele disse isso em Filipenses. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Realizar a obra de Deus é realizá-la com outras pessoas. Quando nós realizamos com outras pessoas, Deus trabalha em nosso individualismo. E quando nós realizamos com outras pessoas, nós temos a oportunidade de refletir melhor o nosso Deus, que não é só um. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. 3 em pessoa. Então, Paulo, ele sai da Síria, vai para Cencreia. Quando chega em Cencreia, Paulo, então, rapa a cabeça. Ele rapa a cabeça, cumprindo, provavelmente, o voto de Nazireu. O que era o voto de Nazireu? Era um voto onde os judeus, um homem ou uma mulher, por um determinado de tempo, ele deixava o seu cabelo crescer. E ali, por cerca de 30 dias, com o cabelo grande, em honra ao Senhor. Isso está descrito em Números 6. Então, provavelmente, Paulo está aqui cumprindo esse voto. E talvez você me pergunte, mas Paulo não era contra a prática da lei? E por que agora ele está, então, se submetendo a um aspecto ou alguma prática da lei? Primeiro, Paulo não era contra a prática da lei. Paulo, ele era contra a interpretação errada que os judeus tinham da lei. Quando os judeus interpretavam a lei com mérito para a salvação, Paulo sempre pregou contra. Mas Paulo, ele era um judeu, e como um bom judeu, em alguns momentos em suas viagens, ele conecta, ele se identifica com os judeus. Então, ele está realizando esse voto, bem provável, pelo livramento que ele teve em Corinto. Nós tivemos a pregação passada. Se você não escutou, está lá no YouTube. Aproveita e se inscreva no canal. Tem alguns que estão se inscrevendo. Mas se você não quer no YouTube, quer um negócio mais resumido, nós temos o ConvivaCast. Acesse o ConvivaCast. Paulo, então, provavelmente, fazendo esse voto
em agradecimento a Deus pelo livramento de Corinto, ou mais provável, com um caráter missiológico, para identificar com os judeus. Pois ele mesmo disse, e isso é fundamental. 1 Coríntios 1, 19 ao 20. Porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então, corria o boato que Paulo não importava com a lei. E por isso, em vários momentos, a gente vai ver isso em Atos lá na frente, bem claro, Paulo cumpre essas exigências ou essas práticas da lei para conectar com os judeus. E com um caráter missiológico. Então, Paulo sai de Cencreia e ele vai para Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, uma cidade portuária que dá acesso a Éfeso, Paulo, então, depois de Cesareia, ele chega em Éfeso. E o texto parece mostrar que Paulo está com uma certa urgência. Lucas demonstra um pouco isso no texto, porque é bem provável que ele quer chegar na festa da Páscoa para entregar o seu voto. Porque como ele rapou a cabeça, ou o cabelo, melhor dizendo, ele entregava e o cabelo era queimado no templo. Mesmo se ele fizesse esse voto em uma viagem, em algum local, poderia levar o cabelo até o templo e queimar como oferta ao Senhor. Era assim que os judeus faziam. Então, Paulo ele quer chegar em Jerusalém. E Lucas mostra essa certa urgência. Depois de Cesareia, ele chega em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, Paulo segue o seu roteiro tradicional de evangelismo. E qual é o roteiro tradicional de evangelismo do apóstolo Paulo? Qual é o primeiro local que ele vai pregar? A sinagoga. Porque a sinagoga é um local da reunião dos judeus. E também gentios. Gentios que não eram judeus, que se convertiam ao judaísmo e participavam da reunião. E nessa reunião, que acontecia todos os sábados, liam-se o Antigo Testamento. E Paulo, então, já aproveitava. Tem pessoas ali, ouvindo o Antigo Testamento, judeus e também gentios. Momento top para pregar. E Paulo, então, vai para Éfeso. E Éfeso, ele começa a pregar. A passagem é rápida, mas ele não perde a oportunidade. Paulo quer testemunhar do Evangelho. Mesmo que seja rápido, mas ele quer testemunhar. E a recepção é boa. Os judeus olham para Paulo e falam assim: Paulo, fica mais um tempo. Fica mais tempo com a gente. Fica mais um tempo. Mas Paulo está com pressa. Ele quer chegar lá. E ele vai dizer assim: se for da vontade de Deus, eu ficarei. E aqui é interessante, irmãos, porque se Paulo ele prefere fazer a obra de Deus com pessoas, Paulo e os irmãos em Atos, em vários momentos já tem demonstrado para a gente que eles realizam a obra na direção, na condução do Espírito Santo. Não é sobre o querer de Paulo, é sobre a direção do Espírito Santo. Por isso que Paulo não segue a sua rota. Paulo segue a rota de Deus, o GPS de Deus, não dele. E o GPS de Deus, irmão, não descarrega, não descalibra, ele é sempre certeiro, pontual, correto em sua direção. Prefere o GPS de Deus, não o seu. E Paulo, ele vai falar assim: não ficarei agora, se Deus quiser, voltarei. E olha que interessante, Paulo segue a rota de Deus, porque ele está aqui agora em Éfeso, mas é uma passagem rápida. Mas antes ele desejou estar aqui, mas Deus não deixou. Em Atos capítulo 16, Paulo quer viajar para onde ele está agora, mas Deus não deixou. Olha o que ele diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo queria vir para onde ele está aqui agora, lá em Atos 16. Mas Deus falou com Paulo: Paulo, não é para ir para a Ásia agora. Deus dá uma visão para ele, de um homem, lembra? Que tem uma visão
um homem da região da Macedônia, que fala assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo quer ir para a Ásia, mas Deus quer mandar eles para a Macedônia. Porque lá na Macedônia, a Ásia está aqui, estou me imaginando, né? Pode ser que está errado aqui meu mapa. A Macedônia está lá. Paulo quer ficar aqui, mas Deus quer enviar eles para lá. Porque lá tem uma comerciante chamada Lídia, que Deus vai abrir o coração. Lá na Macedônia tem uma escrava possessa de um espírito maligno, que Deus vai libertá-la. Lá na Macedônia tem um carcereiro desesperado que precisa ser salvo. Então, Deus sabe melhor a rota. Deus tem a visão panorâmica. Então, irmão, se entrega. Não segue a sua rota, não. Segue a rota de Deus. Por isso que o se aqui não é se de dúvida. Eu lembro quando eu passei no concurso, fiz a prova, né, melhor dizendo, e aí a pessoa falou: "Ei, Marquinhos, deu certo?" Eu falei: "Se Deus quiser." A pessoa virou para mim assim: "Se nada. Declara. É seu. Você está com dúvida, irmão?" Eu falei assim: "Opa, calma. Se Deus quiser." Então, o se não é dúvida. O se é dependência. O se é: Senhor, o Senhor está no controle. Se Deus quiser, eu voltarei. Se for da vontade do Senhor, vai ser assim. Se o Senhor quiser, abre essa porta. Se o Senhor não quiser, fecha essa porta. Deus, que seja feita a tua vontade. E eles, os apóstolos, eles caminham e viajam debaixo da rota de Deus. Paulo, então, ele sobe para Jerusalém, porque o verbo subir dá a entender que é Jerusalém, porque está numa região mais alta, e tem outros textos que mostram essa mesma expressão. Os discípulos subiu para Jerusalém, e depois Paulo desce para Antioquia. Antioquia, a primeira igreja que enviou Paulo, lá atrás. Por isso que é bom seguir a série, né? Você perdeu, vai lá no YouTube. Hoje eu estou fazendo propaganda do canal, viu? Então, Paulo está aqui em Éfeso, ou melhor, chegou em Jerusalém, vai para Antioquia, e em Antioquia ele visita igrejas que ele já tinha passado por lá. Igrejas que Deus transformou corações. Isso é importante, irmãos, porque Paulo não está preocupado apenas com números. Paulo está preocupado com discipulado. Paulo, ele faz questão de voltar nas igrejas que um dia ele esteve. Então ele não está preocupado apenas com os ministérios novos. Vamos abrir um ministério novo e vamos dedicar toda a força, todo o tempo. Sim, vamos, mas não vamos esquecer dos antigos. Então Paulo fazia questão de visitar as igrejas. E quando Paulo não podia estar presente na igreja, o que ele fazia? Mandava um WhatsApp. Mas um WhatsApp da época. Qual era o WhatsApp da época? Estou escrevendo para vocês essa carta. Meu coração está pesado pelo que está acontecendo aí na igreja. Eu estou escrevendo essa carta para dizer para vocês que eu estou orando por vocês. E Paulo, então, escreve as cartas, porque quando ele não está presencialmente, ele está em espírito, ele está em distância, mesmo assim, conectando com a comunidade. Então, o que acontece? No versículo 23, no final do versículo 23, Paulo inicia a sua terceira viagem missionária. Ele vai, então, para a região, versículo 23, região da Galácia, da Frígia, e ele começa, então, a fortalecer todos os irmãos ali, fortalecer as igrejas. Então, imagina lá, Paulo está indo. Deus abençoe, irmão Paulo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Paulo vai. Quem é que fica em Éfeso? Priscila e Áquila. Porque é importante ficar alguém para discipular, para consolidar. Paulo vai com Deus. E Paulo vai, irmãos. Desbravando. Tanta coisa que acontece aqui, ó, nessas viagens, que não há relatos. Mas imagina, muita coisa. Olha o texto. Versículo 18
Acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo 18, vamos ler de novo. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça, o voto, em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pregando, sempre pregando, não perdendo a oportunidade. Versículo 20. Pedindo eles que ficasse mais algum tempo, não cedeu. Os judeus pedindo, Paulo, fica mais um tempo aqui, prega mais para a gente. E ele continua no versículo 21. Mas ao partir prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, que era uma cidade que também dava acesso a Jerusalém, subiu à igreja para saudá-la. Então, subiu a Jerusalém, a igreja mãe. E depois desceu para Antioquia, a primeira igreja que enviou ele lá no início. Depois de passar algum tempo em Antioquia, ficou ali com os irmãos. Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Que coisa maravilhosa. O que acontece? Lucas vai nos mostrar agora. Se nesse primeiro parágrafo a gente tem o testemunho do Evangelho em outros locais, agora, do versículo que nós vamos ler até o final, nós temos o testemunho, mas um testemunho incompleto. O que acontece aqui? Lucas vai nos mostrar uma figura muito interessante, um homem chamado Apolo. Ele chega ali em Éfeso. Olha como que a obra de Deus é dinâmica. Paulo está lá evangelizando, na região da Galácia, e aqui está Priscila e Áquila, dando continuidade ao que Paulo passou rápido, pregou rápido, e de repente chega mais outro irmão para pregar. Coisa boa, né? Quanto mais gente, melhor. Então, Apolo chega, e o texto vai nos mostrar algumas características de Apolo. Apolo era uma pessoa que conhecia muito o Antigo Testamento, conhecia as profecias sobre o Messias. Apolo, ele era uma pessoa eloquente, sabia falar, tinha a arte da retórica. Por quê? Apolo, o texto diz que ele nasceu em Alexandria. Alexandria foi a cidade fundada por Alexandre o Grande, que tinha, né, uma das maiores bibliotecas do mundo, uma cidade importante, de grande centro educacional, cultural. Apolo nasceu nessa cidade. E Apolo, então, segue o mesmo roteiro do apóstolo Paulo. O que Apolo faz? Ele vai para onde? Para a sinagoga. Sinagoga é ponto de contato para pregar o evangelho. E Apolo, então, começa a pregar. E Apolo, então, começa a debater. E Apolo vai. E ele sabia falar, sabia argumentar, sabia defender ali a fé. E ele mostrava, e o texto faz questão de dizer que ele falava com exatidão. Apolo conhecia Isaías 53, Apolo conhecia os versículos que apontavam para o Messias prometido. E Apolo falava, e outra coisa interessante, Apolo falava com fervor, com paixão, com entusiasmo de espírito. Apolo amava aquilo que ele fazia e ele pregava com eloquência. O texto diz que ele era culto, em outra tradução, eloquente, ele sabia falar. E quem está na sinagoga escutando Apolo? Os fabricantes de tenda, Priscila e Áquila. Eles estão lá e ouvindo, e Apolo pregando. Pensa num pregador, e vai para um lado, e vai para o outro. E os judeus olhando, nossa, esse cara sabe de Bíblia. E os judeus assim, com os olhos arregalados, e Apolo pregando, e Priscila e Áquila lá e também escutando. Falando, moço, ele é bom mesmo, ele sabe pregar. E eles escutando, só que de repente, Priscila e Áquila encontram uma falha no ensino de Apolo. O testemunho de Apolo é bom. O testemunho de Apolo é maravilhoso. Mas o testemunho de Apolo é incompleto. Priscila e Áquila identifica, o texto vai dizer, que Apolo só conhecia até o batismo de João.
O que era o batismo de João? O batismo de João, irmãos, era o batismo de arrependimento. João, o Batista, é o último profeta. Apesar de ele estar no Novo Testamento, ele ainda faz parte do Antigo Testamento. João, o Batista, e por isso que nós lemos no início do culto João falando sobre o batismo, ele pregou e ele batizou, e o seu batismo era de arrependimento, de purificação, de limpeza. É como se Apolo só conhecesse até aqui, batismo de arrependimento. Depois de João Batista, o próprio João Batista falou, vai surgir um que vai batizar vocês, que é o batismo cristão, que nós participamos aqui, podemos presenciar, vários irmãos batizaram. Esse é o batismo cristão. E o batismo de João é de arrependimento. Depois do arrependimento, irmãos, acompanhem comigo. Nós temos, quando Paulo fala sobre o batismo cristão aprofunda. Depois do arrependimento tem o quê? A morte de Cristo. Depois da morte tem o quê? A ressurreição. Depois da ressurreição tem o quê? A ascensão, Jesus volta para o céu. Depois da ascensão tem o quê? O derramar do Espírito Santo. É como se Apolo estivesse aqui ainda, no batismo de João. O texto diz que ele conhecia muito as Escrituras. E o que ele fazia muito bem. É bem provável que ele, nesses outros aspectos, ou ele não sabia, ou esses aspectos de ressurreição, morte, ressurreição, ascensão, derramar do Espírito Santo, ele não aplicava muito bem. Tinha uma deficiência. Olha, irmãos, que coisa. Priscila e Áquila está escutando. Muito bom. Mas é incompleto. Por isso que não adianta. Pode ser eloquente, pode ter fervor, pode ser culto, pode falar bem demais. Mas se o evangelho for comprometido e for incompleto, ainda assim é o evangelho incompleto. E o que vai acontecer aqui, irmãos, é sobrenatural, viu? O que vai acontecer agora é sobrenatural. O que vai acontecer no texto, somente cristãos maduros podem fazer. Direcionados e guiados por Deus. Priscila e Áquila estão escutando. Prega muito bem, mas está faltando aplicar. Qual a atitude deles? Falso profeta! Heresia! Está falando errado, porque o nome dele já é de um Deus. Por isso mesmo está ensinando tudo errado. Eles fizeram isso? Não. Cristão maduro não tem medo de corrigir. Nós vivemos uma época, Fernanda enfatizou, no encontro com os casais, e também hoje de manhã teve uma pincelada. Nós temos medo de corrigir, irmãos. Temos receio. Priscila e Áquila são maduros, cheios do Espírito Santo. Eles não negociam. Se tem um erro que está comprometendo o evangelho, tem que ser combatido. Tem que ser chamado. Mas de forma pública? Não. Apolo, amanhã, passa lá em casa. Eles vão corrigir, mas com amor, com sabedoria, no particular. Porque não precisa expor o irmão Apolo. Passa lá em casa, Apolo. Se fosse na Convívio, com certeza um café, uma mesa. Imagina, irmãos, essa reunião. A Apolo chega. Apolo é o seguinte, nós estávamos lá na sinagoga. Você prega muito bem. A gente viu, Isaías 53 se aplicou. Você fez, que bênção, Apolo. Mas, Apolo, você está falando até o batismo de João. Tem mais coisa, Apolo, para você aprofundar. Tem mais coisa para você aplicar. Você está aplicando, ainda não está sendo completo, Apolo. E qual a atitude de Apolo? Se a atitude que Deus dá para Priscila e Áquila é madura, para não ficar com medo, não, Apolo vai desviar. Apolo nem vai querer pregar mais se a gente corrigir ele. Já viu?
algumas pessoas assim? Se eu não cumprimentar o irmão, vai desviar. Não vai vir para a igreja mais. Medo, irmãos, de corrigir. Eles não têm esse medo, mas têm compaixão, sabedoria. E Apolo também age com maturidade, porque ele não olha para Priscila e Áquila e fala assim: vocês, fabricante de tenda? Eu sou Apolo. Eu estudei em Alexandria. Eu conheço todo o Antigo Testamento. Apolo, provavelmente lá, baixa a cabeça. Eu recebo. E, irmãos, o que acontece é maravilhoso. Priscila e Áquila expõem para Apolo com mais exatidão a palavra do Senhor. Apolo recebe um ensino mais aprofundado, mais aplicado sobre Cristo Jesus. E o texto, a palavra gera frutos. A palavra de Deus, irmãos, gera frutos, porque depois dessa reunião, o que Apolo faz? Apolo não quer ficar só em Éfeso, agora Apolo quer viajar para Corinto. Porque quando você é exposto diante da palavra, a palavra te transforma. Apolo agora quer ir para Corinto para evangelizar. E outra coisa, os frutos são visíveis, porque a igreja reconhece que Apolo é um cristão agora mais aprofundado. Porque a igreja escreve carta, os irmãos escrevem carta para a igreja de Corinto. Igreja de Corinto, receba Apolo quando ele chegar aí. E o texto diz que ele pregou na sinagoga, debateu com os judeus, provando que Jesus era o Cristo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 24. Acompanhe na sua Bíblia. Ou aqui também. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, eloquente e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foram instruídos no caminho do Senhor. Com grande fervor falava e ensinava, com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila os ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos, olha os frutos. Ele quer continuar pregando. Ele não parou. A correção não foi para ele parar. A correção foi para ele melhorar. Aprofundar. Deus te corrige não para te matar, é para te aperfeiçoar, para te melhorar, para ser mais semelhante a Cristo. É assim que ele faz, quando ele nos corrige. Os irmãos os encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público. Se ele era um defensor da fé, agora, irmãos, ele ficou melhor ainda, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Olha a dinâmica, a obra de Deus não para, está acontecendo. Apolo agora foi para Corinto, saiu de Éfeso, Priscila e Áquila ficou em Éfeso. Quem volta para Éfeso? O apóstolo Paulo. A promessa que ele fez lá atrás, se Deus quiser, eu voltarei. Agora ele voltou. Aquela vez, lá em Atos 16, ele tentou vir para cá. Da última vez ele passou rápido, mas agora ele vai ficar mais tempo. É uma das cidades onde o apóstolo Paulo mais fica. Em Éfeso ele ficou cerca de 3 anos. Nas próximas pregações vai ter esse texto desse tempo. Então, Paulo chegou ali em Éfeso. E o que acontece? Ele vê 12 discípulos. E Lucas dá o benefício da dúvida. São discípulos? E Paulo, para saber se realmente eles são discípulos, vai fazer pergunta. Porque é assim, se você quer saber o que a pessoa acredita, comece a conversar com ela. Comece a fazer perguntas. Dependendo das perguntas, vocês vão saber qual é a teologia dela. As respostas vão mostrar o que ela crê, o que ela acredita. Então, Paulo dá o benefício da dúvida. Paulo chegou em Éfeso.
E Paulo está passando ali por Éfeso, está passando 12 homens. E ele olha aqueles 12 homens, discípulos, e chega neles e pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles então respondem o quê? Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Só que essa resposta deles é uma resposta um pouco incoerente. Por isso que, se nós temos lá no início o testemunho do apóstolo Paulo em outras regiões, avançamos, temos o testemunho de Apolo incompleto, agora nós temos o testemunho incoerente. Um testemunho incoerente com o ensino. O ensino é uma coisa, o testemunho é outra. O ensino fala de algo, a prática é totalmente outra coisa. E Paulo está sondando. Então eles falam: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Irmãos, é bem provável que a resposta deles é: nós não sabemos que o Espírito Santo do Pentecostes já cumpriu, que é a promessa. Por quê? O texto que Tiago leu no início, João falou sobre o Espírito Santo. Eles sabiam. E o texto vai dizer quem era o professor deles. Então, além das profecias do Antigo Testamento, que já falavam da promessa do Espírito Santo, nós temos o próprio professor deles falando do Espírito Santo. Então, a tradução aqui, em outras palavras, seria: nós não sabemos que o Espírito Santo já foi dado, que já se cumpriu. Paulo escuta e já começa a surgir algumas dúvidas. Por quê? Não existe cristão sem o Espírito Santo. Não existe cristão que crê e não é selado com o Espírito Santo. Então Paulo vai e pergunta assim: mas então, está incoerente. Em que batismo vocês foram batizados? Aí vai dar a resposta e Paulo vai: opa, peguei. Agora está explicado por que tudo isso está acontecendo. E eles vão falar assim: nós somos batizados no batismo de João. Como eu disse, o batismo de João era o batismo de arrependimento. Era o batismo de preparação. O batismo de João apontava para o outro batismo. O próprio João, ele vai apontar para Cristo. Mas olha que coisa. Muitas pessoas, outros discípulos, continuaram a realizar o batismo de João, o batismo de arrependimento, de purificação do Antigo Testamento. O batismo cristão é um batismo que é mais aprofundado. Por quê? É arrependimento, é morte, é ressurreição. O de João é só purificação. João, enquanto ele diminuía e saía, Cristo aparecia e era para o batismo dele parar. Porque já chegou o noivo. E o batismo cristão é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que alguns discípulos de João continuaram com essa prática. Abra aí a sua Bíblia, projeta aqui para mim, por favor, João capítulo 3, versículo 22 ao 31. Esse texto está bem claro sobre o batismo de João e o batismo de Cristo. Olha para você ver aqui, ó. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Batismo de Jesus. Próximo versículo. João também estava batizando em Enom. Está vendo? 2 batismos. João está batizando do lado e Jesus batizando do outro. Perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Olha o ciúme dos discípulos. Começou a ter um ciúme aqui. Ora, isso se deu antes de João ser preso, porque o normal era apontar para o batismo de Cristo. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial, porque o batismo de João é de purificação. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, da qual testemunhaste, está batizando. E todos eles
estão se dirigindo a ele. Olha o ciúme. Os discípulos de João, Jesus está batizando, o negócio está errado. É o seu batismo, João. O que João vai falar agora? João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. Aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está do seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a sua voz, a voz do noivo. Esta é a minha alegria que já agora se completa. João está dizendo, ei, ele é o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu vim falar do noivo, o noivo chegou. O noivo chegou, minha alegria está completa. É agora ele. Não é mais sobre o meu batismo, não, é sobre ele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse texto está muito claro que, muito tempo depois, os discípulos seguiram o batismo de João e agora estão aqui. E Paulo escuta, mas vocês foram batizar no batismo de João? Tem alguma coisa errada, porque o próprio João aponta para Cristo. O próprio João falou, depois dele virá um que eu não sou digno de desatar as correias, que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João está diminuindo e Cristo está aparecendo. É sobre ele. Mas eles continuaram. E como eles também não tinham recebido o Espírito Santo, mostra que eles não eram cristãos. Mostram que eles estavam ali apenas seguidores. Eles não aprofundaram. E eles estavam incoerentes, porque João ensinou algo, mas eles continuam com outra prática. E Paulo faz as perguntas para eles pensarem se realmente são cristãos. E eles vão observar e com as suas perguntas mostrar que o testemunho estava incoerente. O testemunho estava incoerente. E Paulo leva eles a pensarem se realmente são cristãos. Será se nós só sabemos informações sobre Cristo ou somos realmente seguidores de Cristo? Corremos o risco, irmãos, de Jesus para nós ser apenas uma ideia. Corremos o risco de Jesus para nós ser apenas o Jesus de domingo. E não o Jesus da semana. O Jesus vivo, que nos escuta, que nós podemos relacionar e que Ele está vivo, sentado no trono, reinando sobre os céus e terra. Mas corremos o risco dele ser só uma ideia. Só o Jesus de domingo. E a partir da manhã a gente já esquece. Somos chamados a refletir. Pensar. Se o nosso testemunho é coerente com o que nós cremos. Irmãos, eu amo demais dar aula no Conviva Kids. Eu gosto muito. E eu vou ilustrar com o que aconteceu domingo passado. Conviva Kids é uma bênção. E as crianças, elas nos ensinam, elas nos humilham, os professores. Porque os professores têm que estudar. Tem que estudar. Cada pergunta, Daniel, que elas fazem, sabe aquelas perguntas na sua casa, naqueles momentos de devocional? Parece que quando elas entram ali, vai subir nas escadas, aí elas juntam com as outras, o Espírito Santo enche elas, e as perguntas potencializam. E sai cada pérola, sai algumas coisas assim que a gente tem que falar, perguntar ao pastor. Ou então vou estudar na próxima semana, eu vou trazer para vocês. Então, isso é interessante porque nos humilha, a gente tem que estudar. E o mais importante, irmãos, é que essa palavra que está sendo pregada aqui, Deus está transformando o coração dos seus pequeninos lá.
Deus está fazendo, irmãos, porque nós lemos o texto, irmãos. Nós pregamos a Bíblia. Não é só historinha para encher linguiça, não. É Bíblia. E essa palavra está moldando o caráter do seu filho, da sua filha. Por isso, valorize aquele ministério ali. E nesse dia, eu estava falando sobre Judas. E na carta de Judas, fala de pessoas que estão na igreja e que não são cristãos. São falsos. Falsos mestres, pervertendo a fé de outros. E eu comecei a falar que a gente tem que ver o nosso testemunho, se está coerente com o que nós cremos. Aí, de repente, Dandan, filho de Daniel Dutra, levantou a mão. Tio, fazer uma observação. Porque além das perguntas, também tem as observações. As observações também são top, viu? Aí eu falei assim, pode falar, Dan. Eu tentei anotar aqui o máximo para mim não perder nenhuma palavrinha que ele falou. Ele levantou a mão e falou assim, tio, às vezes eu fico pensando, perguntando, questionando. Todo mundo conhece, né? Como que ele fala? Se às vezes eu sou mesmo um verdadeiro cristão. Porque às vezes, tio, eu faço coisas erradas que eu não queria fazer. Então me surgem as dúvidas na cabeça e eu fico a pensar se eu sou um cristão de verdade ou só de boca para fora. Eu não entendo, não sei como é isso, tio, não sei como acontece. Olhei assim, baixei um pouquinho e falei, moço, profundo, viu? Profundo, eu falei assim, interessante. Isso é o Espírito Santo, irmãos. Para fazer uma criança pensar se o que ele faz é condizente com a fé, é o Espírito Santo trabalhando no coração dos pequeninos lá por meio da palavra. Então, como ele, pensa hoje sobre se o seu testemunho é coerente com o que você crê. O texto vai nos dizer que o apóstolo Paulo, então, impõe sobre eles as mãos e eles, então, são batizados no Espírito Santo e eles começam a falar em línguas. Presta atenção, porque esse momento aqui é muito importante, as línguas. Essas línguas que são idiomas, que são as mesmas línguas que estão conectadas com Atos 2. Lembra de Atos 2? O Espírito Santo foi derramado em Atos 2 e as pessoas começaram a falar em outros idiomas. Por isso que não precisa de intérprete aqui, porque são idiomas. E eles, em Atos 2, as nações que estão ali, cerca de 17 ou 16 nações, escutam eles profetizando e engrandecendo a Deus em sua própria língua. Atos 2. Em Atos 2, o derramado do Espírito Santo sobre os judeus. E a promessa de Atos 1, 8, é que essa promessa se estenderia a todo o mundo. Serão minhas testemunhas em Jerusalém. Derramamento do Espírito Santo. Eles falam outros idiomas. Serão minhas testemunhas em Samaria. Atos capítulo 8. Os apóstolos vão e oram pelos irmãos de Samaria, que eram judeus misturados. Derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 10. Cornélio, lembra de Cornélio? Irmão Cornélio? Está sumido, né, irmão Cornélio? O irmão Cornélio está ali e um gentil, temente a Deus, que se converteu ao judaísmo, recebe o Espírito Santo e também começa a falar em línguas, começa a profetizar. Jerusalém, Samaria, Judéia, Cornélio, na região da Judéia, e confins do mundo, da terra. E agora nós estamos no final. A profecia está se fechando. A completude dela. Sobre gentios, totalmente gentios, o Espírito Santo desce e eles começam a falar em outros idiomas. Evidenciando que essas línguas, esses idiomas, lá desde o início, era Deus mostrando que o Espírito Santo alcançaria todas as nações.
Em todos os momentos que eles falavam em línguas, quem estava presente? Os apóstolos. Em Atos 2, os 12. Em Atos 8, Pedro e João. Em Atos 10, Pedro. Em Atos que nós estamos agora, Paulo. Fechando isso na era dos apóstolos. E agora nós vamos ler o texto mais uma vez para caminhar para as aplicações. Atos 19, do 1 a seguir. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Olha os discípulos aí de João. E perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Como eu disse, não tem como ser cristão sem o Espírito Santo. Então, em que batismo vocês foram batizados? Vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Aí Paulo vai confrontar eles com o que o próprio João ensinava. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. E isso é em Jesus. Ouvindo isso, então eles receberam a palavra, Paulo pregou para eles, e eles foram batizados, agora com batismo cristão. Com batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar daqui está só a expressão Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Era ao todo uns 12 homens. Irmãos, eu quero enfatizar aqui 4 aplicações para a sua vida. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor para cantar a última música, para a gente adorar o Senhor mais uma vez. Primeira aplicação que eu quero para a sua vida. Pensa nisso. Já falei sobre essas aplicações e agora eu vou enfatizar. Primeira aplicação, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Pregue. Aproveite as oportunidades para falar de Cristo. Aproveite, irmão, a oportunidade para falar de Cristo. Ah, Marquinhos, mas eu não sei pregar. Eu não sou um Apolo, conhecedor das Escrituras. Mas você sabe falar o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida? O que Ele fez na sua vida? Pensa aí. O que Ele fez? Fala para alguém. Pregue. Pregue. Talvez a sua sinagoga pode ser a sua faculdade. A sua sinagoga pode ser um pedal com os amigos. Pode ser na corrida, na academia. Faça pontes de contato para pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Segunda aplicação para a sua vida, para a minha. Irmãos, conecte-se com a igreja. Se conecta com irmãos. Deus não te chamou para viver sozinho. Para viver isolado. Ah, eu não canso de ficar sozinho. Não fica sozinho. Conecte com irmãos. Paulo está com Priscila, está com Áquila. Priscila e Áquila está com Apolo. Paulo está com Timóteo e Silas, rodeado de irmãos. Conecte com irmãos. Deus vai usar o Espírito Santo. Sim, Deus vai usar o Espírito Santo. Mas Deus vai usar o Espírito Santo, muitas vezes, por meio dos irmãos. Para te melhorar. Para te aperfeiçoar. Não anda sozinho, não. Não anda sozinho. Aproxime de irmãos. Não deixe de congregar. Num culto como esse, é tantas verdades que está entrando dentro do seu coração agora, por meio do Espírito Santo, pela palavra, as promessas, tudo que Deus falou aqui, pela palavra dele, que muitas delas vão te ajudar em momentos que você nem imagina. Aquele momento que você
tiver fraquinho, aquela palavra que você escutou, ela vai chegar no seu coração e te levantar de novo. Conecte com pessoas. Terceiro, cresça no conhecimento de Deus. Cresça no conhecimento, na graça. A teologia, irmãos, é importante. As doutrinas, o que nós escutamos, vai mudar a nossa prática. Apolo conhecia até uma parte, esses discípulos conheciam também um pouco. Aprofunde o seu conhecimento sobre as doutrinas. Quanto mais você é exposto diante da palavra, mais a palavra te transforma. Se expunha diante da palavra. Última aplicação para a sua vida: avalie suas crenças. O seu testemunho condiz com o Evangelho de Cristo? As doces promessas de Deus realmente faz parte da sua vida? Faça como Daniel lá no Convívio Kids. Será se realmente eu sou um seguidor? Avalie sua crença. Vamos cantar ao Senhor, vamos colocar de pé, vamos levantar um clamor. Diante dessas aplicações, faça a sua oração. Diante dessas aplicações, faça a sua oração. Nós temos 5 minutos aqui para orar, para cantar ao Senhor e para orar. Ao Senhor nesse momento. Sobre as trevas, Senhor Deus, ore ao Senhor, lembre das aplicações, pregue o Evangelho, pregue, fale de Cristo, conecta com irmãos, com igreja. Deus quer te aperfeiçoar. Avalie as suas crenças. Jesus não quer ser o nosso Jesus só de domingo. Nosso testemunho tem que ser coerente com a nossa fé. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Ora ao Senhor por cada irmão aqui presente, cada irmã, cada jovem, cada adolescente.
todos aqui presentes, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos encher. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos ajudar. Para que amanhã nós possamos cumprir a nossa missão como cristãos verdadeiros, Pai. Encha-nos com Teu Espírito Santo, com a Tua graça, Senhor. Nos ajuda, Pai. Aumente a nossa fé. Nos corrija, nos aperfeiçoe na Tua graça, Pai. Ora ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai. Nos ajuda, Senhor. Estamos encerrando, irmãos. Nós vamos orar encerrando esse culto. E gostaria de enfatizar mais uma vez. Semana nossa inicia hoje, continua amanhã. Quando você acordar, pede o Espírito Santo ajuda. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Me enche com o Teu Espírito Santo. Eu estou indo para a faculdade, eu estou indo para o meu serviço, eu estou indo cumprir a minha missão. Encha-me do Teu Espírito Santo. Faça isso. Nós vamos orar, encerrando. Tem algum aviso?